pastor Sebastião Carlos. Quero vos trazer uma palavra nesse instante e meditar nela. E ela se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 6, no versículo de número 1, que diz assim: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes, presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Entre os príncipes e os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, afirma e confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Orava, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz orações. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propõe dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel.
e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Meus amigos, uma história real e uma história tão difundida no meio cristão evangélico, muito conhecida, mas com várias particularidades. E é importante que nós aprendamos com ela, para que nós a absorvamos e entendamos, através, por exemplo, de um comportamento de um homem sincero, honesto. Haja visto que Daniel era um homem justo. Diz a Bíblia que ele era temente a Deus. Só que em contrapartida, ele tinha inimigos maus, invejosos, que fizeram o rei Dário emitir aquele decreto ordenado que qualquer que fizesse a oração tinha que ser exclusivamente a ele, Dário, sob a pena do infrator ser lançado na cova dos leões, como está no texto de Daniel 6, do verso 1 ao 16. Eles, na verdade, sabiam que o profeta não deixaria de orar. Quem articulou toda esta trama, todo este cenário contra a vida de Daniel, sabia que pelas suas qualidades, sincero, justo, fiel, temente a Deus, ele não deixaria de orar. Se fossem procurar Daniel naquelas horas do dia, certamente Daniel estaria na sua casa de janelas abertas, orando. É bem verdade que a gente não sabe se Daniel, como nós pentecostais, né, a gente tem a mania de orar alto, não é? Mas a gente não sabe se ele estava orando alto ou não. Se a vizinhança, as pessoas que estavam próximas ou moravam próximas dele, ouviam as suas orações. O fato é que aqueles que articularam, tramaram contra a vida do profeta Daniel, sabiam que ele não deixaria de orar a Deus e que o rei, em contrapartida, não poderia voltar atrás na sua decisão, porque aquilo que já estava sacramentado, assinado, chancelado pelo rei, não poderia voltar atrás. A decisão já estava tomada. Mas sabe o que me chama a atenção, meus amigos? Daniel não se intimidou. Daniel não recusou. Daniel não recuou. Daniel se manteve na postura de antes. Antes do edito, 3 vezes ao dia orava Daniel na janela que dava para Jerusalém. Ele estava próximo de Jerusalém? Não. Eram coordenadas. E ele, depois do edito, continuou orando, ué. Ele continuou orando sob pena, sob risco de morrer. Agora, quem sabe o Deus que serve, quem sabe e conhece o Deus a quem essa pessoa serve, não recua, não cede, não se apavora, não tem medo. Aconteça o que acontecer,
contra tudo, contra todos, ele não cede. Não cede por quê, pastor? Porque confia. Glória a Deus. Simplesmente isso, confia. O grande problema dos crentes de hoje em dia é que eles querem ouvir mais do que aquilo que Deus quer falar. Então fica com aquilo que Deus já falou, que é o suficiente. Não precisa mais. Oh, glória! Aleluia! Ele não disse. Porque se nós servíssemos um Deus que voltasse toda hora na palavra que diz, é certo que nós, de uma certa maneira, quiséssemos confirmação em cima de confirmação, confirmações em cima de confirmações, porque de repente vai que Deus volta atrás naquilo que diz, porque ele está tão acostumado a contradizer aquilo que falou, que é muito certo que daqui a pouco ele volte atrás naquilo que ele disse, e aí a gente fica na mão. Mas não, peraí, Deus é Deus de uma palavra só e não vai mudar. Então Daniel não se intimida. Ué, se alguém fosse pego em flagrante fazendo petições a um Deus ou a homens, seria lançado na cova dos leões e pronto. Mas Daniel não recuou. Será que lá no íntimo dele ele não sentiu medo? Não sei, eu acho que sim. Mas não recuou. Será que Daniel ficou apavorado? Eu não sei. Pode ser que sim, mas não recuou. Será que Daniel não sentiu uma vontade terrível de escapar do reinado do rei Dário, sumir, desaparecer? Não sei, talvez sim, mas também não recuou. Agora, eu preciso lhe dizer, o profeta passou por um sofrimento terrível. Porque não imagine você que ele entrou na cova dos leões sorrindo, batendo palmas, dançando. Não, acho que não. Com absoluta certeza não. Daniel não fez festa por causa da sua, digamos que miséria naquele momento. Porque naquele instante, quem realmente estava feliz, ou estavam felizes, eram os seus adversários, os seus inimigos, aqueles mesmos que articularam, que prepararam esta cilada contra Daniel. Sim, estes estavam felizes, porque conseguiram seu intento, conseguiram pegar Daniel no flagrante. Eu imagino que Daniel deve ter tido assim um sentimento terrível, sofreu, mas não perdeu a sua fé. Porque ele sabia que o Deus a quem ele crera o protegeria dos leões e os seus inimigos, em contrapartida, é que foram mortos por aqueles leões. Meu amigo, qual é o tipo de cova na qual você se encontra agora? Que situação é essa de sofrimento que você está passando? Que tipo de adversidade você está vivendo agora? Nesse instante, nesse momento, está tirando a sua paz, está tirando a sua satisfação, a sua alegria, a sua esperança.
Bendito seja. Será que não é a cova da incompreensão? Ou a cova da falta de fé? Ou até mesmo a cova da falta de perdão? Ou até mesmo a cova dos vícios, das doenças? E lhe digo, muitas vezes caímos nessas covas da vida por nossa culpa. E quando não caímos, com quem e por onde andamos? Às vezes não caímos nas situações anteriores que eu lhe disse agora, mas às vezes caímos na cilada das pessoas com as quais nós andamos. Só que diante desse quadro, desse cenário, dessa circunstância que eu estou lhe dizendo aqui, há uma saída. Bendito seja, glorificado seja o nome do Senhor. Porque para muita gente não há saída, para muitas pessoas não há meios, não há alternativas, não há escape, não há atalho. Oh, aleluia! Mas para você agora existe. Por quê? Porque eu estou lhe apresentando um Deus. Eu estou aqui nesse dia para ativar a sua fé através da palavra de Deus. De repente a gente não olha à direita, à esquerda, à frente, atrás, para cima e não vê saída. Nós não estamos vendo, mas ela existe. E muitas vezes nós esquecemos que existe esta saída. Ah, chamacandarai as terras. Aleluia. A gente se esquece que a saída está tão perto, mas diante de tanta pressão, a gente não enxerga. Aleluia. Só que para deixar a nossa cova, nós precisamos primeiro admitir, depois confessar a Deus as nossas mazelas, os nossos pecados, por meio da oração, como fez Daniel. Confessamos a Ele que o desagradamos, que lhe desobedecemos. Não estou entendendo bem, pastor. Querido, querida, já ouviu falar de arrependimento? Porque quando existe o arrependimento, nós temos que pedir o seu perdão, o perdão do Senhor sobre a nossa vida e deixar que Cristo dirija a todos nós e a nossa vida. Nós vivemos num mundo tão imediatista, tão para ontem, não é? Nós não queremos nada para agora, para hoje, queremos para ontem. Tal a nossa pressa, a nossa ansiedade, né, de solucionar, de resolver, de conquistar, de tomar posse, e nós queremos isso imediatamente, porque se Deus não fizer, eu vou sair da igreja, eu vou embora, eu vou voltar pro mundo. Olha, toma cuidado, Deus, você não sabe com quem tu tá mexendo. Nossa, conheço pessoas assim. Mas é a partir daí, quando nós passamos a orar, pedir perdão, clamar a Cristo que Ele dirija a nossa vida, nós vamos buscar agradar a Deus, seguindo a sua palavra,
orando constantemente, continuamente, e não só quando estamos em perigo, não só quando nós estamos necessitados, não só quando nós precisamos de algo para a nossa vida. Daniel não se abateu, nem mesmo diante da morte. Ei, esse negocinho aí que tu tá passando hoje, ele não vai te parar. Aleluia. Não vai te parar, não. Aliás, eu como profeta de Deus aqui agora, não só não vai te parar, como não pode te parar. Se você se esforçar, mas é só um pouquinho, não é muito não. Não é para arrebentar, não. É só um pouquinho. Se você tiver um pouquinho de fé agora, porque a Bíblia diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que, olha, se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo esse grão de mostarda, tal qual ele é pequenininho. Mas a própria Bíblia diz que ele depois se tornará a maior das folhas. Isto quer dizer que tu não precisa ter aí 2 metros de altura de fé. Mas se tiverdes fé, só um pouquinho de fé, um pouquinho, você confiar um pouquinho só, alguma coisa, aleluia, vai começar a acontecer. Oh, Ahachamanai, Assurikamanai, vai começar a acontecer. Daniel não se abateu diante da possibilidade de morrer. Eu imagino, eu fico pensando aqui, lá no fundo da cova, depois dos leões, onde os leões estavam ali na cova, atrás dos leões estava a morte esfregando as mãos. Talvez assim, isso aqui é coisa da minha cabeça. E dizendo assim, entra logo, Daniel. Entra logo que hoje tu é meu. Eita, mas sabe de uma coisa? O próprio Deus frustrou a morte. Aleluia. Ei, o próprio Deus pode frustrar sua derrota hoje, a sua miséria hoje, essa doença hoje, essa incapacidade hoje. Pensa, quantas pessoas perdem seus empregos, ficam doentes, sofrem decepções, e por isso só já desistem de perseguir, desistem de continuar no caminho do Senhor. Você já pensou? Pensa. Quantas pessoas que você de repente até conhece, apareceu uma circunstância na vida dessa pessoa e arrastou ela para longe de Deus. Pensa numa coisa, quando estamos passando por provações, é exatamente aí é que a gente não pode desanimar. Porque problema, gente, quem é que não tem? Aleluia. Quem é que não tem problema na vida? Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não passa por tentação? Quem é que não tem perdas na vida? Não perdeu um ente querido, ou pai, ou mãe, ou marido, ou esposa? São circunstâncias da vida, acontece com todo mundo. Mas espera aí. Quando a gente está no meio dessa turbulência, nós estamos no meio da provação, no meio do deserto, no meio do vale, é aí que a gente não pode desanimar. Pois é exatamente assim como Daniel. É agora, no meio dessa adversidade toda, que nós temos que confiar na providência.
Aleluia, é na providência de Deus. É aí que nós temos que confiar nele. Veja, nós temos que confiar na providência do Senhor, mesmo que ela seja contrária ao nosso querer. Porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Aleluia. A vontade de Deus para a sua vida é melhor do que a sua própria vontade para você. Bendito seja. Aleluia. E lamentavelmente ainda existem pessoas que lutam com Deus. Não, mas eu não quero, mas eu não vou, mas eu não faço, dessa maneira eu não quero. Aleluia. Tem circunstâncias e pessoas que sofrem exatamente por causa daquilo que Deus quer na sua vida e ela rejeita. Ela luta contra como se pensasse: eu vou vencer essa batalha aí. Eu não vou e quero ver quem é que me faz ir. Mas não adianta. Eu não sei que tipo de situação você está passando agora, que está afligindo você, está tirando a sua paz, está roubando a sua fé, a sua esperança. Eu não sei que tipo de situação está tomando você, nem quantos inimigos estão à sua volta torcendo pelo seu fracasso. É lamentável isso, né? Mas tem gente que torce que é pra gente se arrebentar, que é pra gente dar errado. E sinto lhe dizer, até dentro da igreja, congregando com a gente, tem gente esfregando as mãos que nem a morte, lá depois dos leões, no fundo da cova, como eu lhe disse. Quero dizer aqui que é pensamento meu. Eu que fico imaginando que a morte estava lá no fundinho da cova dos leões, esfregando as mãos e dizendo para Daniel: vem, entra que hoje tu é meu. Né? Lamentavelmente tem gente que olha pra gente e quando a gente começa a subir alguns degraus, começa a se levantar e começa a se aplumar na nossa vida espiritual, na nossa vida particular, as pessoas começam a se inquietar com a nossa presença e começam a esfregar as mãos e dizer: não vai não. Opa, por quê? Por que ela vai e eu não? Por que ela tem e eu não? E às vezes começa a querer aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos deu. Quem sabe um bom casamento, quem sabe um bom marido, uma boa esposa, filhos. Coisas que, particularmente, todas as pessoas têm condições em Deus de construir, mas às vezes é melhor ter inveja. Eu não sei quem está torcendo pelo seu fracasso, mas seja lá quem for, seja qual for a circunstância, você tem saída, porque você pode agora, nesse momento, entrar em oração, ore a Deus, e espere pelo seu agir. É Ele quem vai agir, não é o pastor, não é a sua igreja, não é o profeta, não é ninguém, é Deus. A gente tem que entender e parar de ser dependente de homens para ser dependente de Deus. Oh, aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. E não desampara quem confia nele. Aleluia! Confia nele.
Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O salmista, lá no Salmo de número 40, versículo 2, ele diz: o Senhor me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Aleluia! Ei, que hoje, agora, a tua oração, a tua petição vá direto para o trono da glória de Deus. E a sua fé seja ativada, reativada. Você possa começar a se levantar da onde você está. Nara subingai as terra macanai aço. Ei, você possa começar a se levantar da onde você está. Dessa prostração, dessa frustração, dessa falta de fé, desse descrédito, desse desânimo, dessa apatia. Ei, você possa se levantar da onde você está, quem sabe até amarrado pelos cordéis da morte. Mas quando você começar a se levantar, ainda sem forças, como aquela mulher do fluxo de sangue, como aquela mulher que tinha hemorragia, rompeu uma multidão inteira. Eu fico imaginando aquela mulher chegar até Jesus reunindo as suas últimas forças. Já não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro e ela já estava debilitada pelos anos da sua hemorragia. E ela se prostra e toca na orla do vestido, do manto, do talite de Jesus. Jesus para. Ei, Jesus está parando a multidão a teu respeito hoje. Aleluia. Ei, Jesus está parando uma multidão porque dele está saindo virtude. Não é o toque, mas é como toca. Aleluia. E o rei deu ordens. E eles trouxeram Daniel. Jogaram ele na cova dos leões. E o rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, livre você. O próprio, da boca do próprio rei, saiu a palavra. Aleluia. Ei, é da onde você não espere, da boca de quem você não imagina, é que vai sair a boa palavra. É que vai sair aquela palavra. Mas ele não é nem crente, não importa. Deus usa quem ele quer. Ele usa do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. La macandarai as terra la massui decanta. Pois é. E o que Daniel fez, ou fazia 3 vezes ao dia, eu quero fazer agora a teu favor. Oh, meu Deus. É nesta oração, Pai, que eu elevo a Ti agora. Senhor, na qualidade de intercessor, porque eu não estou orando por mim, mas Deus, eu estou orando pelo Teu povo. Eu estou orando por essa pessoa que me ouve agora. Senhor, por essa família que me ouve agora. Bendito seja, Pai. Ó Deus, é no nome de Jesus que eu elevo a Ti a minha oração, o meu clamor pela vida dessa pessoa, Pai, que quem sabe esteja numa situação tão dolorosa, tão difícil, tão complicada, Senhor, como Daniel esteve, sendo fiel, mas passando, Senhor, um estreito terrível, uma prova dolorosa, uma humilhação sem precedente. Quem sabe prostrada aí, Senhor, pelas doenças, pelos vícios,
pela incompreensão, pela decepção, pela falta de fé, pela falta de perdão, enfrentando, Senhor, inimigos invisíveis que têm tornado a sua vida tão dolorosa, tão difícil. Oh Deus, é no Teu nome e através destas palavras que eu clamo ao Senhor pela vida desta pessoa, desse amigo, dessa amiga, desse irmão, desta irmã. Senhor, porque assim como o rei não conseguiu dormir, ficou angustiado a noite inteira, e no amanhecer foi ver o que tinha acontecido com Daniel, e para sua surpresa, Daniel estava vivo dentro da cova. Tirando ele de lá, removendo a pedra e tirando ele de lá, aqueles que articularam entraram e foram destroçados pelos leões, antes mesmo que a pedra fosse colocada de novo na cova. Eu sei que o Senhor livra, Senhor, o Senhor livra, aleluia. O Senhor dá força ao que não tem nenhum vigor. O Senhor resgata o seu ungido, aleluia. Que nesta hora, assim seja feita na vida desse querido, desta querida, em nome de Jesus. Amém.